Bom dia, paz no Senhor Jesus, que Deus venha falar conosco nesta manhã. Querido Deus eterno Pai, te engrandecemos, Deus, por mais uma vez louvar e bendizer o teu santo nome. Espírito Santo, trabalhe em nossa mente nesta manhã. Fale conosco, Deus, preencha nossos corações em nome de Jesus. Que essa palavra venha ser o nosso alimento desta semana, em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, o Senhor me colocou no meu coração nessa manhã de estar lendo para os irmãos, para a nossa meditação, Gênesis, capítulo 21, versículo 14. O despedimento de Agar e Ismael. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e tomou pão e um odre de água, e os deu a Agar, pondo-os sobre os ombros. Também lhe deu o menino e despediu-a, e ela foi-se andando errante no deserto de Betseba. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores, e foi-se e se assentou em frente, afastando-se à distância de um tiro de arco, porque dizia que não veja eu morrer o menino. E assentou-se em frente e levantou a sua voz e chorou. E ouviu a voz do menino. E abradou o anjo de Deus a Agar desde os céus e lhe disse: Que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o moço e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos e viu um poço de água, e foi-se, encheu o odre de água, e deu-lhe de beber ao moço. E era Deus com o moço, que cresceu e habitou no deserto, e foi flecheiro. E habitou no deserto de Parã, e sua mãe tomou-lhe mulher da terra do Egito. Irmãos, eu vou ler aqui também, no mesmo capítulo 21, e capítulo 21, versículo 9. E viu Sara que o menino de Agar, a egípcia, que esta tinha dado a Abraão, zombava. E disse a Abraão: Deita fora esta serva e o seu filho, porque o filho desta serva não herdará com meu filho, com Isaque. E pareceu esta palavra muito má aos olhos de Abraão, por causa de seu filho, que Ismael também era o filho dele, como assim Isaque. Versículo 12. Porém Deus disse a Abraão: Não te pareça mal aos teus olhos, acerca do moço e acerca da tua serva, que era Agar. Em tudo o que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua semente. Mas também do filho desta serva, que era Agar, farei uma grande nação. Irmãos, o Senhor está falando no meu coração nessa palavra desde ontem pela manhã. Eu estava ali no monte, tentei gravar de manhã, mas infelizmente não deu. Eu até gravei uma parte, mas fui interrompida ali e não consegui postar o vídeo. Mas a palavra, e não era essa palavra, porque a palavra que o Senhor queria que eu passasse para os irmãos era essa aqui, que o Senhor tinha me dado lá no monte ontem. E ontem à tarde, o Senhor veio e falou no meu coração com essa palavra, e hoje de manhã novamente. Então eu creio que vai impactar nossos corações e nos alimentar espiritualmente. Vou estar lendo algo aqui para os irmãos entenderem melhor. Este texto sagrado descreve o momento em que o anjo do Senhor socorreu mais uma vez Agar no deserto. Agar era uma escrava de Sara, mulher de Abraão. E certamente a notoriedade de Agar se deve ao seu relacionamento conturbado com sua senhora, que a usou como barriga de aluguel para dar um filho a Abraão. Isso, consequentemente, trouxe muitas desavenças ao lar do grande patriarca hebreu. O nome Agar significa fuga ou fugitiva. Agar é um símbolo de mulher sofredora e desprezada dos nossos dias.
O significado do seu nome faz jus à sua fuga em busca da liberdade. A importância de Agar nas Escrituras. Agar tinha origem egípcia e teve ter sido comprada como escrava por Sara no período em que Abraão desceu ao Egito para fugir da fome. Os escravos não tinham outra escolha a não ser obedecerem aos seus senhores. Agar foi envolvida numa situação alheia à sua vontade, quando a sua própria senhora permitiu que sua escrava tivesse um filho com Abraão. Às vezes, pessoas nos colocam em situações difíceis, alheias à nossa vontade, e sofremos por causa disso. O erro de Agar foi não permanecer humilde, pois ao ver que havia concebido, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Se Agar permanecesse dando a devida honra a Sara, sua senhora, as coisas seriam melhor contornadas. Porém, Agar se deixou envaidecer pela gravidez, talvez achando que iria obter privilégios maiores com Abraão, por lhe dar um filho, o que seria um insulto à sua senhora que a havia promovido. Agar pagou pelas consequências de seu erro ao ser maltratada e humilhada por sua senhora, em Gênesis capítulo 16, versículo 6. Há um ditado que diz: manda quem pode, obedece quem tem juízo. Nunca ouse desafiar quem promoveu ou quem está acima de você. O significado do nome Agar, fuga ou fugitiva, é apropriado visto que sua fuga de senhora é um elemento importante em sua história. O anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água no deserto, junto a uma fonte no caminho de Sur. Deus não despreza ninguém. Ele mandou um anjo encontrar Agar durante sua fuga e aconselhará a retornar à sua senhora e humilhar-se perante ela. Pois dito despedida a sua vitória, Agar celebrou esse encontro marcante com Deus, invocou o nome do Senhor. Agar obedeceu à ordem divina e ganhou tempo até que Ismael nascesse e crescesse no conforto do lar de Abraão. Há um ditado que diz: um dia da caça, outro do caçador. Quando Agar ficou grávida de Ismael, desprezou sua senhora, porém agora foi a vez de Sara conceber Isaque, tão esperado filho da promessa. Então Sara desprezou sua escrava e ainda exigiu que Abraão a mandasse embora com Ismael. Abraão viu o conselho de Deus e assim fez para salvar o seu casamento e a boa convivência com sua legítima esposa Sara. Agar partiu para enfrentar a sua vida com seu filho Ismael, adquirindo a sua liberdade, e Deus confirmou o seu cuidado para com ela e com Ismael nos momentos de grandes adversidades no deserto. A grande herança de Agar recebeu de Abraão foi conhecer o Deus a quem Abraão servia e desfrutar dos cuidados paternal daquele que não discrimina ninguém. Agar representa muitas mulheres que foram vítimas de situações alheias à vontade, mas conseguiram vencer as adversidades desfrutando do cuidado e da proteção divina. Irmãos, é uma palavra poderosa, né? Aqui o Senhor nos mostra, né? Já de começo, a obediência de Abraão aqui. Porque quando Sara disse para ele: deita fora sua serva. O Abraão, ele era ali o cabeça da casa, né? O patriarca. E o Senhor falou para ele, falou: ouve tudo que ela diz e faz conforme ela disse. E Abraão deu aqui para Agar, né? Ele deu para Agar. Tomou pão e odres de água. Só que isso foi acabando. A água era pouca, o deserto é quente e a água acabou. A água acabou e Agar ali, ela deixou o menino para morrer, tendo certeza que o menino morreria e ela também. Deixou debaixo de uma árvore e foi indo mais longe. Foi indo mais longe que ela pôde, para que não ouvisse a voz. Mas Deus ouviu o grito de Ismael. Deus ouviu o choro de Ismael, o pranto de Ismael, o clamor de Ismael. E Agar ali, ela pensou que quanto mais longe ela estivesse, que seria melhor, porque ela ali não ouviria o choro do próprio filho morrendo. E ela estava em frente a uma fonte de água. Quando o anjo do Senhor falou com ela estava em frente a uma fonte de água e provavelmente chorando muito, seus olhos embaçados, ela não via. Que mãe ficaria feliz de deixar o seu filho a morrer e sairia com os olhos limpos? Ela não estava.
E ali, quando a dificuldade ela é muito grande, quando o cenário é de morte, às vezes a solução está bem aqui na nossa frente. Às vezes a solução está dentro das nossas mãos, só precisamos fazer assim e segurar. Só que a gente não vê. Primeiro que Satanás, ele cega a nossa visão. Satanás, ele fecha a nossa cabeça, fecha a nossa mente de uma maneira que Deus está ali te apresentando a solução assim, ó, na sua frente e você não consegue ver. A sua mente fecha e parece que você está morto. É algo que só Deus pode explicar uma coisa assim. Mas isso existe no mundo espiritual. Só que isso reflete no nosso material. E Agar estava em frente a uma fonte de água. Com água, ela poderia caminhar mais com o Ismael, em direção à liberdade dela. Só que ela não viu a água e falou, fica para morrer. Mas o Deus de Abraão socorreu Agar. E o anjo chegou para Agar e disse, que tens, Agar? O que está acontecendo? Uma mulher com sede, com fome, no deserto, com o filho sozinho, deixando o filho debaixo de uma árvore para morrer. E o anjo pergunta, o que você tem? A água está na sua frente. A água está na sua frente. E às vezes Deus vai deixando a gente passando ali, ó, sem conseguir enxergar, tempo. Quando chega uma hora que Deus fala, o que você quer? O que está acontecendo? Abre os seus olhos e olha à sua frente. Quantas vezes a gente passa por uns processos que a gente começa ali a reclamar e fica ali tempo se martirizando por aquilo. Só que tem coisas que é para o nosso crescimento. E aqui nessa passagem, Abraão poderia ter impedido isso de acontecer, porque ele era o cabeça da casa. E naquela época as mulheres eram sim submissas aos seus maridos. Então ele dizia a Sara, não, ela não vai, o Ismael é meu filho. Não, ele ouviu a voz de quem? A voz de Deus. E ele também poderia ter dado para ela joias, moedas para ela levar. E mais alimento, ele só deu um odre de água. O que é um odre de água para duas pessoas no deserto, caminhando com sede? Um odre não dá para nada. E ele não deu nada. Por que ele não deu nada? Deus disse para ele, faz conforme Sara falou. Porque Deus tinha um plano com Agar. E o que mais me chama a atenção nessa palavra aqui, que a palavra de Deus usou, a distância que Agar estava do menino Ismael era a distância de um tiro de arco de flecha. E o que Ismael virou? E era Deus com o moço Ismael, que cresceu e habitou no deserto e foi flecheiro. A distância que estava determinada da morte dele fez ele virar algo que serviu para ele ser honrado. Às vezes o seu cenário de morte, o seu cenário de derrota, o seu cenário de destruição, o seu cenário da sua peleja vai ser o cenário que vai fazer você receber a sua vitória. Um dia eu estava sentada orando com Deus e do nada eu falei assim, mas isso tudo foi necessário, porque que testemunho eu daria? E eu guardei aquilo ali, que testemunho eu daria? Se tivermos tudo do bom e do melhor, se não passarmos por nada difícil, o que a gente vai contar? A Bíblia, a palavra do Senhor aqui, ó, ela tem muitas palavras de ânimo, mas olha só o que aconteceu aqui. Uma mãe que deixa um filho para morrer, isso não é uma coisa boa. Mas depois dessa aprovação, a vitória já era certa. Agar conquistou a liberdade dela e o moço cresceu. Olha aqui, porque dele farei uma grande nação. E o moço cresceu e habitou no deserto e foi flecheiro. Deus já sabia o que faria com o menino. Aqui, ó. Faz tudo o que Sara diz, ouve a voz, porque em Isaac será chamada a tua semente. Mas também, olha o que Deus falou para Abraão aqui, para o pai do Ismael e do Isaac. Olha o que ele falou de Ismael. Mas também do filho desta serva, do filho de Agar, farei uma nação, porquanto é tua semente. Ele era semente de Abraão, independente dele ser filho da escrava. O pai dele era um servo de Deus.
Deus já tinha um plano na vida dele. Quando a gente passa por coisas difíceis, creia que você é um escolhido do Senhor. Por isso vem tantos ventos, tantas coisas ruins para te paralisar. Quando vier uma circunstância para te parar, vá para frente. Mas não em seu nome. Você vá para frente em nome de Jesus. Que o anjo do Senhor enviará providência. A água estava à frente de Agar, ela não via. Quem que mostrou a água para ela? O Senhor, o anjo do Senhor. Ela sozinha, ela não viu a água, o menino iria morrer. Sozinho não conseguiríamos nada, nada mesmo. O cenário pode ser de morte, como assim podemos ter tudo? Muito dinheiro, muita coisa, de nada adiantará. Nossa casa não será aqui na terra, sim. Eu quero um dia poder morar em uma mansão. Se Deus me permitir, aqui na terra, amém. Se não, também amém. Mas a mansão que realmente eu quero morar não está aqui na terra. Eu estarei num corpo de glória em nome de Jesus. Creia isso para a tua vida. Abra os teus olhos e deixa o Senhor falar contigo. Agar ali, ela mesmo no momento de morte, tanto dela quanto morte do menino, ela ouviu a voz de Deus mesmo dentro de um caos. Às vezes o problema que está passando não tem nada a ver com o problema de Agar, porque não chega nem aos pés de um problema tão grave quanto esse. Mas mesmo dentro de um cenário desse, Agar ouviu a voz do Senhor. Não deixa Satanás tampar os seus ouvidos, não. Ouve a palavra do Senhor. A solução às vezes está na palma das tuas mãos. Abra os olhos. Hoje eu tenho muitas coisas difíceis que eu passo na vida, como experiências e aprendizado. Não vou dizer que às vezes eu não reclamo não, porque eu sou de carne, reclamo sim às vezes. Reclamo e depois eu me arrependo perante o Senhor, falo, me perdoa, Deus. Essas coisas são necessárias. Lembre dessa frase, que testemunho darei, o que eu contarei. Eu passei por um casamento, 2 anos e meio. Foi um relacionamento abusivo emocionalmente. E fiquei ali com meus 2 filhos sozinha para criar. E eu reclamava muito. Mesmo buscando a Deus, não tanto quanto eu busco hoje. Mas eu orava, fazia propósito. Mas vivia com uma amargura dentro de mim, reclamando o tempo todo. Meu Deus, como pode eu ter ficado com essas 2 crianças? Olha só que peleja. É uma sobrecarga muito grande, carregar o mundo nas minhas costas. Só que foi necessário. E às vezes Deus deixa a gente passar por aquilo somente com Ele. E às vezes você olha para um lado, não tem ninguém, olha para o outro, não tem ninguém. Mas no momento certo, Deus prepara pessoas na sua vida que vão ser bênção para você, em nome de Jesus. Pessoas confiáveis, pessoas que sonham alto como você, pessoas que oram, que acreditam no teu sonho, que acreditam no teu propósito. Existem pessoas assim, sim. Oh, irmãos, essa palavra aqui fala muito ao nosso coração. Essa palavra que ela diz uma coisa, que testemunho darei. E essa palavra ela diz outra coisa, que no cenário pode estar de morte, o cenário pior. Acho que o cenário pior é o cenário da morte. Esse cenário aqui era um cenário de 2 mortes. E do menino era uma grande nação. A distância que foi usada para medir ali, a distância que Agar estava do menino foi de um tiro de flecha, do arco de flecha. E aqui ele se tornou um flecheiro. Olha que coisa maravilhosa. Esse é o Deus de Israel, esse é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e de Jacó. O Deus que entra 4 homens dentro de uma fornalha aquecida 7 vezes mais. E quando se olha lá dentro não tem 3, mas tem 4. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus que adormece em leões dentro de uma cova e faz Daniel dormir a noite inteira. Leões famintos. Tem esse detalhe ainda, que eles não estavam com a barriga cheia. Os leões estavam famintos e eles dormiram ali. E Daniel deitou em cima deles e ainda fez de travesseiro, que deve ter sido muito bom, porque o pelo do leão é macinho, né? Esse é o nosso Deus. O Deus que faz em meio ao caos sair o teu milagre. O Deus que em meio à morte de Ismael, ele trouxe vida.
e uma nação. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que não ressuscita no terceiro dia uma pessoa. Porque aos olhos ali, no terceiro dia, Lázaro podia talvez se ressuscitar. Ele falou, então eu faço no quarto. O nosso Deus, ele nunca vai fazer as coisas limitado no que a gente pensa. E pensa sempre assim, quando acontecer algo ruim demais na sua vida, um cenário tipo de H aqui, não desista, é aí que você avança. Quando o cenário for de morte, clama. Quando o cenário for de morte, você vai à frente. O que me chama a atenção aqui nessa palavra é que a H, ela não sentou. Ela poderia ali ter abraçado o menino e falado, então vamos deitar nós dois aqui, vamos morrer nós dois juntos. Ela não para, ela continua caminhando. Isso me chama a atenção, que a H não parou. Ela continuou caminhando. Por que ela continuou caminhando? Ela não queria ouvir o choro de Ismael. Eu acho que ela ainda estava caminhando ali com esperança. Com esperança, senão ela tinha parado junto com o menino. Ela não parou, ela continuou caminhando ali para mais longe. E foi para o deserto do recomeço. Esse é o nosso Deus, o Deus do recomeço. O Deus que te deu vida hoje de manhã para você recomeçar. Quando você passar por uma adversidade de hoje, que o inimigo vier turbar a tua mente, tentar te deixar deprimido, abatido, com ansiedade, lembra de H e clama o sangue de Jesus. Fala, o meu Deus é o Deus de H, o meu Deus é o Deus de Abraão, o meu Deus é o Deus que fez de Ismael uma grande nação e um flecheiro. Esse é o meu Deus. E não tem nada que ele não possa fazer. O impossível você deixa com ele. Não, impossível você não vai conseguir fazer nunca. O que for mesmo ali impossível, como o cenário de H, você deixa com ele. Em nome de Jesus, que essa semana venha ser uma semana de bênção, uma semana de recomeço, liberdade como H teve. Uma semana próspera, uma semana que vamos ser guerreiros para a honra e glória do Senhor Jesus. Não somos perfeitos, que não tem ninguém perfeito. Perfeito mesmo foi o meu Jesus, o seu Jesus. Ele sim, ele foi perfeito, ele é perfeito, ele é a verdade. Envie essa pregação para alguém, essa passagem para alguém. Seja a bênção na vida de alguém durante essa semana, em nome de Jesus. Vamos estar orando e agradecendo a Deus por mais uma vez podermos recomeçar com liberdade. Liberdade maior do que a gente tem em Cristo não existe. Ele deu o Filho dele, o unigênito, para morrer, para que nenhuma alma pereça, mas que tenha vida eterna e tenhamos liberdade. Jesus comprou a nossa vida, somos livres, graças a Deus. H era escrava e ela foi livre. H foi escrava, serviu de barriga de aluguel e foi botada na rua, só com água e pão. Um odre, não esqueça disso, foi um odre. Um odre de água e pão. Só isso, ela não teve ali a carta de alforria dela, não. Dinheiro, joias, tipo assim, vai recomeçar a tua vida, H. Não, toma aqui pão e toma água, que pelo meio do deserto já morre. Só que Abraão, ele ouviu a voz de Deus. Por que Abraão ouviu a voz de Deus? Porque ele tinha certeza que se Deus estava falando para ele, faz o que Sara falou, ele sabia, peraí, então vou fazer o que o Senhor está me falando, que é para me fazer o que Sara falou. Faça o que Deus te falou. Se Deus te falar, faça. Esse dia eu estava indo resolver um problema, fazer algo na lan house. Deus falou para mim assim, vira o carro e volta. Eu falei, mas Jesus, eu já estou no meio do caminho. Ele falou, volta. Volta, então faça. E o mesmo eu fiz. E naquele momento ali eu já tinha certeza que aquele algo não era para me fazer. Aos meus olhos, seria algo ruim para mim financeiramente. Mas aos olhos do Senhor, não. Aos olhos do Senhor será um recomeço, será uma coisa boa, será algo que eu não sei. Eu não tenho como eu explicar a Deus. Ninguém explica Ele. Porque Ele é sobrenatural, Ele é incrível. Ele é o Todo-Poderoso, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele é o que faz o impossível. Lázaro já fedia, Lázaro não tinha mais sangue, não tinha nada. Lázaro já estava ali, ó, nem sei como explicar, porque
trabalho, não sei com essas áreas de medicina, só sei que 4 dias já. Deixa aí uma carne fora da geladeira 4 dias e cheira para ver como que deve estar. Então eu creio que deve ser parecido a isso. E ele ressuscitou. Lázaro, venha para fora. H, dê água ao menino, pegue água na fonte. Olha a fonte aí perto de você. Você está perto de uma fonte, H. Dê água ao menino. Vamos orar nesta manhã em nome de Jesus. Espírito Santo da verdade, querido Deus todo soberano e poderoso, Pai. Jesus, eu não sou perfeita, mas eu te peço, Pai, que essa palavra venha falar ao coração de alguém que está diante de uma fonte durante essa semana e não consegue ver essa fonte. Os olhos estão embaçados, está cegado e não consegue ver a fonte, Pai. Mostra essa pessoa a água, Pai. Mostra essa pessoa, Pai, que o Ismael dela vai sobreviver. Mostra a ela, Pai, que o problema dela será para uma grande nação, será um testemunho. Que testemunho dará? Essa será a nossa frase desta semana. Ô Jesus, Senhor, tira tudo que estiver fechando os nossos olhos de enxergar o teu milagre. A água é um milagre, a água é vida. E H precisava de quê? Precisava de vida para ela e para o menino Ismael. Ô Jesus, que palavra é essa? É como se eu tivesse almoçado, Jesus. Soberano Deus, fale aos nossos corações. Jesus, eu quero orar nesta manhã pela minha amiga que está com Covid, Pai, está enferma. Jesus, vai de encontro à vida dela nesta manhã. Renova as forças dela, Pai. Tira todo o cansaço, Jesus amado. Ô Espírito Santo, tira as dores, Pai, em nome de Jesus. Ô Senhor, dê a cura a ela nesta manhã, Jesus amado, em nome do Senhor Jesus. Ô meu Deus. Ô Senhor, vai de encontro ao lar dela nesta manhã, Pai. Envia os teus anjos para fortalecer, Pai amado, a vida dela. Toca no sangue. Toca, Pai amado, com a gota do teu sangue na vida dela, em nome de Jesus. Soberano Deus, se tiver alguém mais enfermo assistindo essa oração nesta manhã, dê a cura, Pai amado, dê a água da fonte a esta pessoa, em nome de Jesus. Ô soberano, ensina-nos a ouvir a tua voz, ensina-nos a cumprir a ordem, Pai amado, que foi direcionada pelo Senhor. Ensina-nos a ser grato no meio do caos. Ensina a gente a não parar. A Gala não parou junto com Ismael. Não, ensina a gente a não parar junto com a morte. Que venhamos caminhar rumo ao Senhor. O Senhor é o caminho, Pai. Não existe outro. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, disse o Senhor. Quem vai ao Pai senão pelo Senhor Jesus? Ô Espírito Santo, se o Senhor é o caminho, Deus, nos conduza, Pai. Segura a nossa mão pelo caminho, não nos deixe cair. Mesmo o cenário sendo de morte, Pai. Que venha haver vida, que o Senhor venha nos dar água e o milagre acontecerá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Soberano, afasta da nossa vida toda palavra negativa, tudo que não provém de Ti, que o Senhor venha tirar do nosso caminho nesta manhã. Jesus, livra a gente de toda armadilha, Pai, de tudo que for, Pai amado, do mal. Jesus, tira toda inveja contra a nossa vida, palavra de maldição lançada, Pai. Em nome de Jesus, abençoa o nosso dia, toca na nossa saúde, no nosso coração. Jesus, preenche o nosso coração com a Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Jesus, eu te agradeço, Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, por mais uma semana, Deus, estar com vida, Pai, para poder lutar em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, que essa palavra venha falar aos nossos corações durante essa semana. Não se esqueça que a fonte estava na frente de H, ela não viu. Abra os olhos espirituais nessa manhã em nome de Jesus Cristo. A paz do Senhor Jesus.